Nós vamos conversar com o Dr. Robson Menezes, advogado especialista em direito da saúde. Ele é do escritório Robson Menezes Advogados. Dr. Robson Menezes, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai o amigo? Maravilhoso e feliz, porque eu sempre fico contente em vir aqui bater um papo com você e conseguir esclarecer e passar o máximo de informações possíveis aí aos seus ouvintes. Ô, Dr. Robson, a gente que fica contente em ouvi-lo, a gente percebe que fala pra gente com alegria, com vontade de trazer notícias para o consumidor, e vamos então a essas notícias, Dr. Robson. As novas regras para inadimplência e cancelamento em planos de saúde. Quais são as mudanças ou benefícios que vêm aí para o consumidor, também para as empresas, Dr. Robson? Vamos lá, Valdir. Algumas mudanças muito importantes entraram agora nessa nova resolução, que foi uma resolução normativa 593 de 2023. Não se engane, a resolução normativa realmente é de 2023, mas ela veio sendo protelada e entrou em vigor agora em fevereiro de 2025, dia 1 de fevereiro. Valdir, vamos lá. Primeira mudança, eu acho que até em benefício do consumidor, é o fato de que agora a regra ela fica mais clara com relação à inadimplência e possibilidade de cancelamento. Antes a resolução e a legislação falavam que com 60 dias de atraso podia-se ter cancelamento de plano de saúde. O que as operadoras de plano de saúde faziam, Valdir? Se você fosse atrasando mês a mês, um mês eu atrasei 15 dias, outro mês eu atrasei 20 dias, outro mês eu atrasei 10 dias, ela ia contabilizando todos esses dias de atraso. Quando somassem 60, ela notificava o consumidor para uma possibilidade de rescisão. Isso não acontece mais. A resolução proíbe. Inadimplências pretéritas não podem mais ser objeto de pedido de rescisão unilateral. Tá? E aí o que acontece? O que é que diz a nova resolução agora? Tem que ter 2 meses de mensalidades atrasados, sejam eles consecutivos ou não, e daí o plano de saúde da primeira mensalidade atrasada, ela tem até 50 dias para notificar o consumidor. E se notificar no 50º dia, tem que fornecer no mínimo 10 dias de prazo para o pagamento, para que o consumidor evite esse cancelamento. Certo? Certo. Continuando, Valdir, ainda sobre esse assunto, a forma de notificação também alterou. É muito importante a gente ficar atento. Os planos de saúde, de toda forma, têm que notificar previamente antes de qualquer rescisão unilateral. Isso já acontecia desde a legislação anterior. Mas agora, as notificações podem acontecer por e-mail, com aquele acusado de recebimento do e-mail, acusado de leitura do e-mail. Sim. Mensagens de SMS e WhatsApp, desde que o consumidor responda a essas mensagens dizendo recebi, através de correios, com aviso de recebimento, com notificação de aviso de recebimento, e por preposto da companhia seguradora, desde que com protocolo de entrega. Também pode servir aplicativo, portal do cliente, desde que tanto o aplicativo quanto o portal comprove que efetivamente o consumidor foi notificado. Isso para evitar, né, Dr. Robson, que aquelas pessoas de má fé se escondam, diz não recebi, mesmo sabendo que está sendo informado, não é? Brilhante comentário, Valdir, porque é o seguinte, é exatamente esse o ponto. Não pode o consumidor hoje simplesmente se negar ou se esquivar de receber essa notificação. Porque se a operadora de saúde comprovar que utilizou todos esses meios para notificar e não conseguiu, ela vai poder rescindir o contrato unilateralmente da mesma forma. Pô, não, doutor Robson, e aquelas... Agora, antes, porém, de eu fazer essa pergunta, e essa questão econômica, ela demora 1 mês... 2 meses para notificar aquele consumidor que está inadimplente. E como fica a questão da negociação economicamente? O consumidor tem que pagar por aqueles dias de atraso? Vamos lá. Uma excelente também agora uma mudança na legislação. Primeiro que a legislação deixou claro agora que
Em caso de valores inadimplidos, ou seja, não pagos pelo consumidor, vai incidir uma multa de 2% sobre o valor da parcela em atraso, juros de 1% ao mês, calculado fracionado por dia, e atualização monetária. Então, assim, o plano só vai poder exigir esse tipo de multa e juros sobre essa parcela atrasada. No momento em que o consumidor recebe essa notificação, ele vai ter aí no mínimo aí esses 10 dias para poder efetuar esse pagamento e evitar essa rescisão. Se ele não concordar, inclusive, olha, vocês estão calculando aqui um juros maior ou uma multa maior do que prevê a legislação, ele pode retrucar isso, a seguradora tem que rever essa reclamação dele e conceder novo prazo para pagamento. Porém, quando o consumidor ele muda de plano de saúde, por exemplo, ele muda de empresa, e aí ele tem que avisar tudo direitinho, tudo bem, não é? Eu cometi um erro até mesmo pela falta de conhecimento. Um tempo atrás eu mudei de plano de saúde, mas registrei tudo em cartório direitinho que teria mudado e não sabia que as empresas cobravam 2 meses de carência. E aí, depois de 4 anos ou mais, essa empresa bloqueou minha conta bancária, que era uma conta CNPJ, e ficou sacando. Claro, se ela bloqueou, com ordem da justiça, tudo, e sacou 4 vezes mais o valor que era do plano de saúde. Desculpa, pode terminar, Valdir, perdoe. Eu tentei reverter isso na justiça, mas não teve jeito. Vamos lá, Valdir, excelente esse teu comentário. Eu sinto muito por isso ter acontecido com você. Infelizmente acontece com vários consumidores, mas algumas regras precisam ser explicadas. Num contrato empresarial, Valdir, quando você firma um contrato empresarial, ele tem ali qual é o prazo de vigência daquele contrato. Eu fiz um contrato de 12 meses, eu fiz um contrato de 24 meses. E aí, durante esse tempo dessa vigência do contrato, realmente, e aí a legislação protege a operadora de saúde, se você for rescindir esse contrato neste prazo de vigência, por exemplo, dentro desses 12 meses, a seguradora ela tem o direito de exigir aí essa multa de 2 meses da mensalidade, porque diz que fez um valor com base diferenciado, se garantindo naqueles 12 meses, e aí termina que essa incidência dessa multa, o entendimento do judiciário hoje é manter essa cobrança. Mas tem um porém aí, tem um pulo do gato, Valdir. Por não. O que acontece muito? Você fez o contrato, passou esses 12 meses, o contrato já se tornou por prazo indeterminado. Sim. Então, aqueles 12 meses, a partir dali, você pode pedir a rescisão. E as operadoras de saúde, elas exigem ainda assim esses 60 dias de aviso prévio. Isso é um absurdo. Como é, Valdir, que você vai conseguir, por exemplo, se você vai rescindir, você está indo para outro plano de saúde. Exatamente. Você fez uma cotação no outro plano de saúde. Esse plano de saúde não vai segurar esse preço por 60 dias, eu esperando passar os 60 dias de aviso prévio para outro plano, depois do término da vigência. Aí, esta cobrança, quando ultrapassa o prazo de vigência do contrato e há ainda essa incidência de multa de 2 meses, o judiciário tem um entendimento muito favorável para conseguir derrubar essa multa. Por não, doutor Robson, quer dizer, essa questão dos 60 dias, não é, da prorrogação do contrato, como é que eu diria? Aí dessa prorrogação mesmo, né, de mudança de 60 dias, isso permanece na nova legislação. Não foi alterado nada com relação a esse ponto específico. Sim. Quer dizer, qualquer consumidor, para ficar claro para o consumidor que esse é o objetivo da nossa conversa, quando ele for mudar de plano de saúde, avisa, olha, a partir de determinado tempo eu estarei migrando ou saindo, acaba a nossa relação contratual. É bom fazer isso. E durante esse período, a gente também tem direito a continuar usando o plano, doutor Robson?
Com certeza absoluta. É importante deixar claro aqui, esclarecer para os ouvintes, Valdir, que essa regra que a gente está dizendo aqui é para contrato pessoa jurídica, tá? Certo. Contratos coletivos por adesão, contrato individual, não existe essa regra da incidência dessa multa de 60 dias, tá? Para pessoa jurídica, não, a pessoa física não é para existir não, tá bom? Não tem isso, né? É importante deixar claro. Agora, para a pessoa jurídica, esses 60 dias a gente permanece usando o plano sim, tá? Ah, tá certo. Amigo, o que mais o senhor pode dizer com relação às mudanças nas regras? Vamos lá, alguns pontos bem importantes. Primeiro, plano de saúde, regra agora. Se o paciente estiver internado, independente da quantidade de dias ou meses de atraso, o plano de saúde não pode rescindir aquele plano. Certo. Isso é importantíssimo, essa mudança da regra. Sim. Após o recebimento da alta do paciente, o plano tem que notificar e conceder ao consumidor 10 dias para que ele regularize. Outra regra muito importante que mudou também: caso o plano de saúde ele rescida o plano erroneamente de forma unilateral, vai incidir uma multa sobre ele de R$80 mil por contrato rescindido erroneamente. Então, são alguns aspectos que vieram a beneficiar o consumidor, que é muito importante a gente esclarecer também. Com certeza, importante isso. Agora, doutor Robson, o que o consumidor tem mais reclamado é que ele paga um plano de saúde para ter seus direitos, para na hora que ele precisar usar. E aí, muitas vezes, determinadas consultas não são aceitas, não é? O plano sempre coloca dificuldade até de 1 mês, 2, às vezes até mais, para poder atender o consumidor. E aí? As novas regras tratam desse assunto ou não? Tratam, no caso desse assunto? A nova regra não, Valdir, mas a legislação existente já trata. Certo. O plano de saúde ele tem a obrigação de cumprir com o que fora contratado. Se o plano de saúde está pagando, e aí a gente sabe que para o poder econômico do brasileiro, a gente paga uma fortuna para o plano de saúde. O plano de saúde ele tem que obrigatoriamente dar aquela cobertura a qual ele foi contratado. Se o consumidor está enfrentando dificuldades, abra protocolo de reclamação, faça a denúncia na ANS. Se nada disso resolver, procure o judiciário, faça uma denúncia no PROCON, porque a gente tem que exigir, é direito do consumidor exigir que o plano de saúde cumpra com a obrigação a qual foi contratado. A denúncia do PROCON vai ajudá-lo numa ação judicial, não é? Com certeza. Vai, não é, doutor Robson? E o PROCON tem poder de fiscalização, né, Valdir? Então o PROCON pode abrir uma fiscalização administrativa e aplicar multas pesadíssimas no plano de saúde. E você sabe que o plano de saúde, ele pensa em dinheiro. Então ele tem medo daquela multa ali administrativa, ele termina que ele corre para resolver ali também. Ah, muito. Gostei dessa, né? O plano de saúde tem medo de perder dinheiro e procura resolver logo o problema, não é, doutor Robson? Isso. Doutor Robson, então, é obrigação do plano de saúde atender o seu usuário imediatamente, não ficar prorrogando. Não tem, que a gente hoje procura um cardiologista, procura um médico de qualquer área, aí nunca tem, espaço para ser atendido imediatamente, ou pelo menos 2, 5 dias, sempre é 1 mês, 2, isso também está errado? O que justifica-se como prazo razoável para uma marcação de consulta eletiva que não seja de urgência é imediato, não tem nem o que a gente se falar, isso. Não pode esperar 24 horas. O nome já diz, né, urgência. Exatamente. Mas em caso de consultas tidas como eletivas, um prazo razoável que considera pela própria ANS e até mesmo o entendimento do próprio judiciário é no máximo 30 dias. 30 no máximo. Dias. Acima disso, já se considera uma demanda, uma espera altamente abusiva. Uma consulta comum também pode demorar 30 dias? Como eu disse, consulta comum é um cardiologista, um clínico, um eletivo, é no máximo 30 dias. Se você tentar entrar em contato, Valdir, e o plano dizer, não, só tem vaga daqui a 60 dias, já pode abrir protocolo de reclamação, já faz denúncia da ANS, porque esse prazo não é razoável e não é aceitável. Doutor Robson, tem mais por aí ou terminamos?
Valdir, a gente teria. Sempre tem muito assunto, é muito importante esse papo, essa tratativa com o consumidor. A gente tem que ficar muito de olho agora com a questão dos reajustes abusivos também, nos planos coletivos por adesão, nos planos pessoa jurídica que estão tendo reajuste. Por quê? Plano de saúde individual, ele tem aquele reajuste que é seguido pela ANS. Então, assim, só aumenta o que a ANS determina. Mas o plano pessoa jurídica, o plano coletivo por adesão ou falso coletivo, ele tem reajustes abusivos. Então, o consumidor também tem que ficar de olho caso esse tipo de reajuste está ocorrendo. Negativas indevidas, por exemplo, dizendo que não tem cobertura ou não está no rol da ANS. Desde 2022, Valdir, a Lei 14.454/2022, que é a Lei do Rol Simplificativo, diz que por mais que não esteja no rol da ANS, mas se o médico prescreveu e tem evidência científica, o plano tem que cobrir. Então o plano não pode estar apresentando negativa dizendo não está no rol da ANS. Não tem que cobrir porque o que a gente defende é o princípio à vida, o princípio à saúde e dignidade da pessoa humana. E isso está acima de qualquer benefício econômico do plano de saúde. Agora, doutor Robson, o senhor tocou, me lembrou aí essa questão do plano de saúde por CNPJ e a pessoa física, não é? E os reajustes são muito abusivos, são muito diferenciados, não é? E o pior, hoje os planos não querem mais fazer adesão pessoa física, é mais pessoa jurídica, não é? Só querem mais desse tipo para poder reajustarem abusivamente, é por aí. Basicamente nenhum plano hoje mais faz plano de saúde individual. Aqui na nossa região só Apvida e alguns planos da Unimed. Sul América, Bradesco, Amil, qualquer outra operadora não faz hoje, é sempre pessoa jurídica ou coletivo por adesão. E aí esses planos eles não têm regra de reajuste estipulada na lei. Teoricamente o plano teria o direito de reajustar de acordo com a sinistralidade, ou seja, o índice de utilização daquele grupo. Mas eles nunca comprovam isso, Valdir. Eles simplesmente aumentam da forma como eles quiserem, e aí o consumidor tem que ficar atento, que se for realmente abusivo, a gente tem que partir para a briga. Aí chega num teto de que o cara não pode mais pagar, aí tem de migrar. Não é? Exatamente. E aí fica sempre migrando. E o pior, Valdir, quando a gente chega a isso, um idoso, que aí poucos planos de saúde aceitam, uma família típica, uma pessoa com deficiência, um autista, que é uma dificuldade também entrar em plano de saúde, eles vão aumentando ali até o consumidor não conseguir, aí o consumidor vai tentar migrar, também não consegue ir para outro plano e fica nesse desespero, perde o plano de saúde. Então é importante deixar claro, inclusive, que o judiciário hoje vem discutindo muito essa parte do reajuste. E realmente quando vê que tem um reajuste abusivo, está determinando a recalcular o valor daquela mensalidade para valores razoáveis. E na hora que a pessoa mais precisa, no caso o idoso, não tem cobertura, não tem aceitação, e a legislação não protege o idoso de forma nenhuma, é um abandono total, não é, doutor Robson, do idoso? E hoje é descarado, Valdir, porque você chega assim, o plano de saúde diz, não, acima de 70 anos a gente não aceita, não aceita esse risco. Então, assim, isso é muito absurdo. Você vê isso acontecendo, ou quando aceita, pega um idoso e diz, vou até aceitar, mas assim, pega todas as pré-existências, no mínimo 2 anos aqui de carência para poder ter algum tipo de cobertura. Isso é abusivo também, isso fere o próprio Estatuto do Idoso, fere a própria Constituição, como eu disse, a dignidade da pessoa humana, e aí em cima disso aí também tem que ser discutido, seja no PROCON, seja no Judiciário, mas isso tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Vamos encher o escritório do Dr. Robson Menezes de denúncia daqui a um dia. Quem quiser falar com o senhor, Dr. Robson, como fazer? Procure, o melhor meio de me procurar, me localizar é meu Instagram, Valdir, robsonmenezes.adv. Lá vai ter muita informação e muito conteúdo informativo sempre para o consumidor, sempre falando sobre direito de saúde, direito dos autistas, direito da pessoa com deficiência, muito conteúdo legal por lá. Muito bom, doutor Robson Menezes, muito obrigado mais uma vez por nos atender, pela sua participação. Um ótimo dia, amigo, até a próxima. Para você também, Valdir, sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Obrigado. Um abraço grande e até a próxima.